essas são aquelas pequenas coisas que a Bíblia vai falar, que são os leõezinhos, né? Que às vezes a gente pensa que não faz mal, a gente deixa ele solto ali, e daqui a pouco a gente vê são tantos e está tão aprofundado na nossa vida que a gente não consegue mais controlar. E quando a gente fala de grandes coisas como vícios, né? Quando a gente fala de mentira, apesar que mentira também pode ser sorrateira, né? Mas quando a gente fala de grandes coisas, às vezes é mais fácil você pontuar e lutar contra elas. Mas quando são coisas pequenas, queridos, é muito mais difícil. A gente sabe que isso acaba nos pegando se não tomarmos cuidado, né? Uma dádiva do Senhor. Deus nos fez com a capacidade de formar hábitos. E isso é de vital importância para o nosso dia a dia. Fica evidente, a sua vital importância para o nosso dia a dia fica evidente numa segunda citação do Dr. Adams. O hábito permite aos seres humanos a possibilidade de agirem sem decisões conscientes numa variedade de circunstâncias, para que possamos empregar sua mente em outros assuntos, em vez de localizar em centenas de detalhes monótonos, amarrar o sapato, abotoar a camisa e etc. Mas, por sua vez, muitos pequenos atos habituais em conjunto formam estilos de vida. Por exemplo, dirigir o carro, ter o movimento do pé, da mão, olho, braço. Juntam-se para formar um comportamento que se chama dirigir. E aí o conjunto de hábitos forma alguma coisa que nós fazemos, né? Isso é interessante que quando você pensa em dirigir, né, nem todos têm essa facilidade. Alguns acham que tem e não tem. A gente vê isso no trânsito, né? Tem pessoas que não têm o mínimo de reflexo e estão dirigindo. Isso é um perigo, né? Às vezes, quando você tira a carta de motorista, ela não consegue detectar tudo isso. E a gente sabe que no nosso país também tem a velha compra da carta, né? Também que acontece, infelizmente, né? Eu dirijo bastante. Tem pessoas que não têm a menor condição de dirigir. Não tem a menor. Você vê que nas mínimas coisas ela não consegue fazer. E ela acha que aí você, quando fala alguma coisa, às vezes você nem fala nada, ela ainda vem falar, né, que ela estava certa. São hábitos que nós aprendemos e alguns temos mais facilidade e outros menos. Vamos lá. Estragada. Mas a dádiva foi estragada por nós pecadores. O hábito, às vezes eu erro aqui, irmãos, porque algumas letras são apagadas aí para formar a semântica de cada frase. O hábito é uma faca de dois gumes. Pode-se formar bons hábitos, como também pode-se formar maus hábitos. É um mau hábito que leva alguns crentes a deixar a comunhão com os irmãos. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Isso é um texto bem conhecido, né? Hebreus 10, 25. Há pecadores cujos corações são exercitados, treinados por longa prática na avareza. Aí está o texto de 2 de Pedro 2,14. E por outro lado, os espiritualmente maduros já criaram o hábito de, pela prática, ter suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O pecado ele veio deturpar aquilo que Deus fez de bom. Então Deus nos deu muitos bons hábitos, muitas coisas boas que nós aprendemos e fazemos de forma rotineira. E o diabo é tão sujo, e o nosso interior principalmente é tão sujo de forma pecaminosa, que nós pegamos essas práticas e muitas vezes nós transformamos em hábitos ruins na nossa vida, né? Como por exemplo, eu gasto determinado tempo demais com alguma coisa e às vezes eu não consigo ter tempo com Deus. Eu crio hábitos na minha vida que acabam se tornando pecaminosos porque são coisas que eu deveria estar fazendo para Deus e não faço. E quando a gente fala, por exemplo, pastor, assistir futebol é pecado, não, irmãos. Mas a partir do momento que você deixa de fazer algo para Deus para fazer isso, aí se torna. Então, alguns hábitos nossos, ainda que não sejam mal intencionados, né? Um crente não pode ter um hábito que você sabe que faz mal, que é mal, que vai machucar alguém, que vai fazer mal para você. Mas às vezes, hábitos que nós temos, às vezes a gente nem percebe mais que está fazendo errado. Uma pessoa que é irada, por exemplo, ela estoura naturalmente, muitas vezes ao dia, e ela não percebe que ela está pecando. Porque a Bíblia diz, né, irai-vos, mas não pequeis. São manias que nós temos.
E às vezes quando você vai tentar ajudar um irmão desse, a pessoa ainda fala, eu nasci assim, eu morri assim. Mas na Bíblia não é isso que a Bíblia ensina. O pecado foi feito para ser tratado, não para ser amansado, não para ser alisado, falar que está tudo bem. Não, é assim mesmo. Jesus entende meu coração. Esse tipo de frase, meus irmãos, são frases que nos levam à procrastinação bíblica. A gente começa a achar que é normal. E a nossa vida com Deus começa a ficar morna. Começa a ficar mais aquele famoso mais ou menos, sabe? Isso é muito ruim diante de Deus. E a gente cria hábitos religiosos, como não faltar à igreja no domingo, como jamais deixar de dar o dízimo. E tudo isso é bom, mas não é só isso. Não é só isso. E a igreja acaba virando às vezes um clube de hábitos e não um lugar santo de adoração, porque a gente faz tudo de bom aqui dentro e lá fora às vezes a gente não faz. Por que eu não posso criar um hábito, por exemplo, de já que eu gosto de vir ao domingo na igreja, ouvir a palavra, por que eu não posso criar um hábito de todos os dias eu ouvir a palavra e estudar a palavra em casa também? Mas a gente substitui por outras coisas. E esse negócio de não dar tempo, isso não cola mais, né? A gente tem que arrumar um tempo para Deus, não é? É uma escolha. Nós precisamos, né? Aliás, a sequência fala isso, né? Não é moleza. Nada é fácil que a gente faz para Deus. Deus nos ajuda em tudo, mas requer a nossa empenhadura, né? Nosso esforço. Olha lá, não é moleza. Mudar um hábito profundamente enraizado não é moleza. Grande parte do crescimento espiritual, porém, é justamente isso. Examinarmos os nossos hábitos um por um. Você tem esse hábito? Você tem essa mania ou esse hábito de fazer isso? É importante. Você parar um tempo para orar, falar com Deus, e você fazer um exame, uma autoanálise. Até Paulo fala isso no momento da ceia, né? Faça uma análise, mas não só uma vez por mês da ceia. Uma vez que você orar, fala, Senhor, dá para melhorar isso, né? Queridos, dá sempre para melhorar, sempre. Não existe nenhum crente, nenhum cristão que chegou ao nível intocável de ser humano. Não tem ninguém. Sempre dá para melhorar. Você pode encontrar pessoas mais espirituais, que buscam mais, mas sempre dá para melhorar. Ninguém é inalcançável. O sarrafo mais alto que nós temos é de Jesus, é o próprio Cristo que foi perfeito, ninguém vai ser. Mas nós conseguimos chegar perto através dele. Então nós temos que colocar isso diante de Deus. Falar, Senhor, eu tenho alguns hábitos que às vezes não fazem tão mal necessariamente para mim, mas atrapalham a minha comunhão com o Senhor. E eu preciso mudá-los. Talvez transportá-los para outra hora. Eu conheço uma pessoa que ela ama ver novela. E aí é complicado, né, Deus? Quando a gente pega essas coisas, assim como futebol também. Porque não vem no culto de quarta-feira porque vê novela. Vai na igreja dela, né? Não é daqui. Quando tem Copa do Mundo, não vem DVD. Porque geralmente de madrugada, eu tenho muita dificuldade com essas coisas, assim, quando a gente pensa, mas é só uma vez, a cada 4 anos, mas é para Deus. Eu estou substituindo algo que é para Deus por uma coisa do mundo, e ainda o Brasil nem a Copa ganha mais, né? Faz tempo que não ganha nada. Ainda tu vai lá para ver perder, se irritar ainda, ficar aborrecido. Aí os vizinhos começam a xingar, e aquela zoeira, aquela bagunça. Não é melhor estar na igreja orando, queridos? Sabe? Talvez eu seja antipado demais, mas teve uma Copa do Mundo que eu estava numa determinada igreja, eu não era pastor, e graças a Deus o pastor ele fez o culto, mesmo tendo jogo, na hora do culto. Lá tinha culto de manhã e a EBD também. Aí ele cancelou a EBD, porque o professor que me ouvia, mas o culto ele fez, porque ele dirigiu o culto, né? O pastor foi. Irmãos, uma vergonha, assim, tinham 3 pessoas, a igreja era grande. Era eu, ele, mais umas 3 com ele, 4. E aí eu fiquei meditando naquela hora, até porque ainda precisava aprender muito, ainda estou aprendendo muito. Não sei agora até onde, né? Isso agrada ou desagrada ao Senhor, né? Quais são as minhas prioridades?
sendo religioso demais, né? Por que eu vim? Podia ter ficado em casa, mais confortável, né? Tomando meu suquinho, assistindo o jogo. Mas isso nunca me satisfez. Isso me incomoda. Quando eu deixo de fazer alguma coisa para Deus, para fazer qualquer coisa do mundo, isso me incomoda muito. Tenho muita dificuldade. Às vezes, muitas vezes, o pastor entende isso, porque a gente prega muito, dá muito estudo. Muitas vezes, amados, a gente deixa de fazer coisas que são importantes, como dormir, como às vezes dar atenção para um membro da família, para poder preparar a palavra da maneira certa, poder estudar direito, poder orar para o irmão, visitando o irmão. A gente deixa de fazer coisas para nós. Quantas vezes, de madrugada, minha esposa ficando brava, não vai largar isso, vai quê? Mas tem coisas que ninguém entende mesmo, só quem tem um chamado sabe. E a gente precisa entender isso. Alguns hábitos precisam ser vencidos, não dá para ficar trocando Deus por qualquer coisa. Assim como alguns hábitos podem ser mantidos, são bons até para a nossa vida. Tal processo exige do crente um esforço constante, concentrado, consciente no poder do Espírito Santo. Mais uma vez, Adams descreve bem tanto o processo como o preço. Vamos ler aqui que ele fala. Aí fica em negrito aqui, deixa eu Só existe um modo de alguém tornar-se uma pessoa piedosa, a saber, orientando a vida na direção da piedade. E esse padrão, acho que seria, né? Isso padrão após padrão de vida. Os velhos caminhos pecaminosos, à proporção em que forem sendo descobertos, terão de ser substituídos por novos padrões segundo os moldes da palavra de Deus. Esse é o significado de viver disciplinado. A disciplina, antes de tudo, requer 1. O exame próprio. Em seguida, envolve 2. A crucificação dos antigos caminhos pecaminosos. Dizer não a cada dia. E, finalmente, exige 3. A prática no seguir a Jesus Cristo, conforme novos caminhos, mediante a orientação e a força que o Espírito Santo provê por intermédio da sua palavra. Esse caminho bíblico para a piedade não é empresa fácil ou simples, mas é o caminho sólido. O Manual do Conselheiro, página 174. Quando a gente começa a tratar das questões bíblicas, a gente começa a lapidar muita coisa da nossa vida. E quando a gente vê o crente moderno e a forma como ele atua, é porque ele não considera a Bíblia como um caminho de vida para ele, é isso. Ele considera a palavra do pastor, os influências, né, as tendências do dia de hoje, cristãs, menos a Bíblia. E aí a gente acha que tudo precisa ser normal, nós temos que aceitar qualquer coisa. E aí você vê todo tipo de coisa dentro da igreja, dentro da comunhão dos irmãos, que talvez antigamente não fosse tão normal, e hoje é. Mas dentro dos padrões bíblicos não é. Roupa, modo de falar, formas de você cultuar a Deus. As liturgias mudam, pastor. Os tempos mudam. Tudo bem. Eu concordo que algumas práticas elas precisam se transformando no decorrer do tempo, não questões bíblicas, tá? Essas são mutáveis. Mas algumas práticas de culto nossa podem de certa forma, se modernizando, se colocando em algum lugar, tirando isso, colocando aquilo. Mas tem outras tendências que vão entrando, queridos, que vêm na onda dessas mesmas desculpas de que precisa mudar, porque o tempo muda, que não tem condição de se manter no nosso meio. Porque são questões, hábitos que acabam se tornando, que vão contra a Bíblia. Dependendo do culto que você participar, você vai ver roupas, por exemplo, das meninas, dos meninos, que não tem condição. Você fica olhando para aquele tipo de coisa, e a gente que tem um pouquinho mais de experiência, por exemplo, conjugal, você sabe que um casal passa por lutas, dificuldades às vezes no relacionamento. Como é que o homem ou a mulher, né, hoje em dia, os dois, vai num culto e vê uma pessoa na sua frente quase pelada?
e ela tendo dificuldade em casa, como é que vai ficar a vida espiritual dessa pessoa? Não dá para ser de qualquer jeito. Tem algumas coisas que são imutáveis, não adianta, mas o tempo mudou, não dá. Não dá para ficar negociando coisas que não dá para negociar. Alguns modos de culto que estão se tendo hoje, que se dá muita atenção para o show, para o espetáculo. É um espetáculo, mexe com as emoções. Sabe por que a gente está vivendo um tempo que antes era só televisão, né? Esse segredo era só para quem era da televisão. E agora as mídias, elas entenderam isso. Que é o que? Mexer com as emoções das pessoas. Isso atrai o público. E algumas igrejas estão usando isso. Só que, amados, mexer com as emoções faz você também manipular as pessoas, se você quiser. Se for usado de forma saudável, é bênção. Mas quando é usado para manipular, você vê aquela coisa metódica da música, repetitiva, maçante, que faz a pessoa chorar. Você vê os louvores, por exemplo, presta atenção nisso, quando você ouve um louvor, a premissa do louvor não é confortar os nossos corações, é louvar a Deus. O cântico, o livro de Salmos, por exemplo, que é um livro de cânticos, é exaltação ao nome do Senhor. O Davi fala muitas coisas do seu coração e do que ele pensava, do que ele passava. Ele faz isso. Aliás, ele é o autor que mais faz isso. Os outros autores de Salmo, outros cantores da Bíblia, Asaf, os filhos de Coré, outros autores que tem ali, o próprio Salomão, eles remetem uma adoração mais a Deus, uma adoração mais direta. Davi, ele traz uma inovação de colocar elementos que ele está vivendo do coração no cântico que ele produzia. Legal, desde que isso remeta a Deus. E não fique hipnotizando as pessoas, a pessoa começa a chorar e ela começa a entrar no modus operandi do momento que ela está vivendo e não louva a Deus com isso. É só você prestar atenção em algumas letras. Você tem tudo menos adoração ali. Isso então não há, você quer ouvir essas músicas, isso é uma delícia. Agora nós estamos na onda, basta você ouvir agora as rádios gospel. Está na onda agora de pegar todo tipo de ritmo secular e fazer música evangélica com ele. E aí você começa a perceber, queridos, que não necessariamente é pecado o ritmo, mas que não condiz muito com o objetivo que é adorar a Deus. É muita batucada, é muita bagunça, é complicado, mas só que é o gosto das pessoas, você vai moldando aos hábitos. Não, o funk está em alta, vamos fazer funk. O pagode está em alta, vamos fazer pagode. Está na época do desfile, né? Então vamos. Mas o que está adorando ali? Qual é o conteúdo? Fica só no batuque, só no sentimental, chora. Mas e a adoração? A gente vai criando esse tipo de coisa e vai normalizando na nossa vida. Isso entra no coração, isso entra. A gente teve uma música há pouco tempo atrás, que era do Regis de la Rose, Entra na minha casa, entra na minha vida. Ela foi uma música que ela quebrou muitas barreiras, ela saiu das igrejas e ela entrou nos lares. Foi uma música que ficou conhecida nacionalmente, furou a nossa bolha. Isso foi legal. Porém, as produtoras elas já investiam antes na música gospel, mas elas viram uma janela aí para ganhar muito dinheiro. E agora, meus filhos, nossa, uma enxurrada. Inclusive, alguns cantores que antes eram declaradamente Jesus, hoje se declaram popstars. A gente tem uma bem famosa aí. Eu não sou mais cantora gospel, ela falou. Interessante, depois que ela falou isso, ela sumiu. Impressionante. Como Deus faz algumas coisas. Então, esses hábitos, que isso tudo que eu falei, nada mais, nada menos, é uma forma de agradar as pessoas dos maus hábitos que elas têm. Porque você pega uma pessoa, pensa comigo aqui, uma pessoa que gosta de balada, um jovem, está no mundo, perdidão, ama balada, e ele gosta, vamos usar o exemplo do funk, mas qualquer ritmo, tá?
funk gospel na igreja para atrair ele. Essa é a verdadeira motivação que a gente tem que dar nas pessoas, ou é Jesus? Que mudança teve na vida desse jovem? Ele ouvia funk lá e ele está ouvindo funk aqui. Se você parar de tocar funk na igreja, ele sai da igreja. Pode ter certeza. Alguns Deus chama, atrai, Deus converte. Mas a maioria das vezes quem faz isso não está preocupado, porque está preocupado em encher a igreja. Deus usa o que Ele quiser, Deus faz o que Ele quiser. Eu não estou amarrando Deus aqui. A nossa proposta aqui, e eu sei que o pastor trabalha dessa forma também, não é criar um robô aqui, é fazer vocês pensarem. E quando alguém vier com essa ideia, você questiona, mas por que isso tem que vir? Qual é a finalidade? O que a Bíblia diz sobre isso? Claro que a Bíblia não fala que um ritmo é melhor do que o outro, que o lento é melhor do que o pagode. Não fala isso, claro que não. Mas qual a intenção disso? É agradar as pessoas ou louvar a Deus? Qual é a finalidade do cântico? Tanto é, e aí vocês podem até não concordar comigo, mas isso é uma evidência. Você vai nessas igrejas, o período de cântico é maior do que o da palavra. Por quê? É a palavra que transforma, é a palavra que converte, é a palavra que lava, que liberta. Mas só que o cântico é o que atrai. Então vamos tocar aí, aí fica girando, cantando de 1h30. E deixa a palavra por 30 minutos e olhe lá. E às vezes é melhor ter 30 minutos mesmo, ou menos, porque é tão ruim, é com tanta má qualidade, é com tanto hipnotismo, que é melhor não ter nada. Às vezes é melhor não ter nada. Não tem aquele cuidado. Você estudar a Bíblia. Tudo isso por causa dos hábitos. Então, por que eu estou falando tudo isso? Você leva então o crente, o cristão moderno, a não ter transformação nenhuma. Porque ele continua sendo a mesma coisa que ele era no mundo dentro da igreja. A única diferença é que ele se batizou e agora dá o dízimo. Ele não muda. Por isso, vou ligando as coisas agora. Por isso que as roupas não mudam. Você consegue entender? Porque ele não quer mudar. Ele fala, não, eu era assim lá que eu continuo a mesma coisa. Eu ouvia funk lá, eu ouvia pagode lá, eu escuto aqui. A roupa que eu usava lá era assim, eu vou usar aqui também, por que não? Queridos, quando não há ruptura, quando não há um basta na vida da pessoa, isso é uma transformação bíblica. Uma transformação bíblica não é você colocar uma roupagem só nova, é você falar basta para o mundo e vem para Jesus. Isso é transformar. É a pessoa igual eu estou falando, porque eu vivi no mundo, eu amava determinadas coisas do mundo. As amizades que eu tinha, amados, nem eu entendia por que eu tive que largar aquelas amizades no começo. Mas o Senhor não consegue, eu não consigo ter paz com aquela determinada pessoa, naquele meio que eu andava. Eu até tentei uma vez, um amigo me chamou para a balada, eu falei, não, vamos. Quando eu cheguei lá, eu não consegui ficar 5 minutos lá dentro. E não era dessas baladonas, era um barzinho lá. Só pela música, pelo ambiente, tudo sexualizado, tudo atraindo o jovem. Eu vi o Satanás dançando lá no meio. Eu falei, eu vou embora. Nunca mais. Porque houve uma ruptura no meu coração. Eu sei que os irmãos estão assim também. Você não tem mais prazer, por exemplo, em ficar fofocando com o vizinho. Ele começa a falar, você já... Aí para você não ser mal educado, você escuta um pouco, né? E fala, tá bom, vou orar, Deus abençoe. E às vezes você tem que falar, não quero saber. Porque senão você volta aos velhos hábitos. E daqui a pouco você está 2 horas falando da vida dos outros e nem percebe. E vem para a igreja depois aí. Futebol, novela, essa coisa não. Os irmãos me perdoem, mas é inadmissível a gente ter alguns hábitos que são completamente pecaminosos e achar que é normal. O crente que assiste novela, você vê o conteúdo que está sendo dito, falado, usado, influenciado. Eu tive uma experiência recente que eu fui na casa de um parente, recentemente, e estava a família toda lá, e aí ela ligou a televisão lá e colocou uma novela. Deixa a casa dela, ela faz o que ela quiser. A gente nem fala nada também, respeito nada. Mas o que acontece? Eu percebi uma coisa, né? As crianças
A novela é tão hipnotizante que as crianças sentaram na frente da televisão e começaram a assistir. Meus filhos nunca assistiram novela. Os dois estavam assim. Como é feito para hipnotizar? É de Satanás, irmãos. É triste falar essas coisas. Você vê toda a produção. A gente tem que tomar cuidado com os nossos hábitos. Procurar entender isso. A gente vai ver. Vamos para os dízimos para as ofertas agora, né, pastor? Pastor lá no meio. Depois eu continuo aqui. Se você trouxe seu dízimo, a sua oferta, você pode separar para o Senhor. Oi. Vamos falar isso. Já falo isso para mim, deixa eu ver. Boa pergunta. Estou? Do lado? Que lado? É banana. Tem algumas pingadas na né? Só tem essa, né? Essa aqui é o nosso. Obrigado. Pedir para a irmã Edna orar pelos dízimos e as ofertas, por favor. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse dia que estamos aqui, Senhor, na tua casa, aprendendo mais de ti, Senhor, que possamos, Senhor, praticá-las, então, sexualmente, eu te agradeço também, Senhor, pelas ofertas, Senhor, que foram depositadas. Abençoa os teus servos, Senhor Deus, que nunca havia faltado o que é necessário para cada um deles, Senhor. Recebe, Senhor, o nosso coração, perdoa o nosso pecado, nós oramos assim em nome do Senhor. Amém. E amém. Obrigado, meu irmão. Vamos lá. Respondendo a pergunta, né, da minha irmã. Futebol, eu até falei já um pouquinho, né? O futebol, ele é um esporte. A primícia do futebol é você trabalhar o seu físico, é uma competição. Não tem nada de pecaminoso no ato em si do futebol. Desde que não haja jogatina, como tem bastante, né? Hoje, inclusive as bets, né, que são esses sites de jogatina, estão crescendo muito no nosso país, né, infelizmente. Isso é uma coisa óbvia que o crente não pode fazer. O futebol em si não é pecado. O problema é quando eu substituo ele por Deus, como eu falei. Pelas outras coisas, né, pastor? Isso. Desde que você coloque essas coisas em primeiro lugar, deixando, no caso, mencionando os atos típicos canadeus, aí eu acho que é pecado. Agora, é um esporte, é um exercício, né? A pessoa está ali praticando. Agora, a gente tem que medir uma coisa. Por exemplo, quando a gente fala de novelas, porque novela é o melhor exemplo, porque no Brasil ainda é o que dá mais audiência. A novela, ela tem uma ideologia e ela tem uma mensagem que destrói famílias. Então, o fato de assistir, para mim, já é pecado. Porque isso vai destruir o lar, isso é feito para isso. Você percebe que quando tem um crente na novela, ou ele é ladrão, ou ele é pastor ladrão, ou ele é bandido, você vê que é feito justamente para ir contra os nossos princípios, né? O futebol não é assim necessariamente. O problema do futebol são dois. Primeiro, se eu substituo o futebol por Deus. Okay? Então, eu deixo de vir à igreja para assistir jogo. Eu entendo que isso não é a atitude de uma pessoa em santidade. Outra questão é,
quando isso torna um vício. Então, a pessoa, ela consome, ela vive em função do futebol, ela só fala de futebol, ela só discute futebol, ela sabe tudo do seu time favorito, mas não sabe nada da Bíblia. Aí, querido, você pode até deixar de assistir um jogo para vir na igreja, mas se tem um vício no seu coração, isso é prioritário, é mais do que Deus. Então, é igual um vício de cigarro, é igual um vício de droga. Você precisa trabalhar isso. Você fica dependendo daquilo. Você substitui o seu tempo. Não tem tempo para ler a Bíblia, mas para ver o Globo Esporte, todo no hora do almoço não perde um. Então, essa é a questão. Eu falando das noticiários. Toma cuidado, os noticiários, eles são bons para nós ficarmos informados. Né? A gente só tem que tomar cuidado com a ideologia que é posta. Se você assistir somente um tipo de noticiário, fatalmente você vai ser tendencioso para algumas situações. A gente vê claramente que a nossa mídia, ela parte para um lado só de ideologia. Então, você só vai ter notícias daquela forma, daquele jeito, e você, na maioria das vezes, posso dizer isso com tranquilidade, você vai ter notícias deturpadas. Por exemplo, nós estamos vivendo um tempo, esse ano, no ano passado e esse ano, que nunca se queimou tanto a Amazônia, mas você não vê uma notícia no jornal. Quando o outro governo estava no poder, só se falava isso. Você vê que é tudo manipulado. Então, assista a notícia, leia jornal, mas tome cuidado para não ficar só uma coisa, assista a outra, procure se informar. Né? E cuidado com as ideologias que nós temos hoje, porque isso entra no nosso coração de uma forma que nos afasta. É feito para nos afastar de Deus, é feito para dividir pessoas. Eu conheço igrejas que sofreram muito com esse negócio de esquerda e direita, muito mesmo. Pessoas que pararam de se falar por causa de ideologias. Então, existe o que? Não existe ideologia, existe o que é bíblico e o que não é. Seja de direita, tem coisas da direita que são boas, tem coisas que são ruins, tem coisas da esquerda que você consegue extrair de bom, e tem coisas que são terríveis. Então, a gente tem que ver o que é bíblico. Você pode ter a sua posição, não tem problema, desde que seja bíblico. Toma cuidado para não ser contradizente, né, com as nossas coisas. Eu não sei se eu consegui responder muito bem a pergunta da irmã. Mas, no geral, no fim, queridos, é eu falar, isso aqui está agradando a Deus ou não está? Aí uma coisa que eu falo para o jovem, pastor, é sempre a mesma pergunta, impressionante. Quando você vai conversar com um jovem, pastor, eu posso ir na balada ou não posso? Pastor, eu posso pôr piercing ou não posso? Pastor, eu posso fazer tatuagem ou não posso? A resposta que eu sempre dou, eu falo, Jesus faria isso? Se a Bíblia diz que a minha estatura de medida tem que ser Cristo, então é só perguntar para mim mesmo, olhando a palavra, se Jesus faria isso ou não. Se ele não faria, então não deve fazer. Só isso. Jesus iria para essa balada que você vai, você enxerga que Jesus iria para esse local, ele iria para evangelizar, mas você vai para isso? Claro que não. Já ouvi cada coisa de jovem falar, pastor, eu estou indo em determinado lugar, mas lá eu fico em oração. Quanto uma vergonha na sua cara? Pelo amor de Deus. Fica em oração tomando uma, fica em oração com aquela carnalidade toda ali na frente, você falando, ó, que legal, pulando com as mãos. Uma vergonha. Então, são questões. Deus se agrada, é de Deus, não é? Os hábitos, voltando aqui para cá, é a mesma coisa. Deus se agrada, Deus não se agrada. Vamos para a fórmula DRE aqui. Ó. O segredo aberto da mudança bíblica é a fórmula DRE. A fórmula baseia-se nos 3 verbos principais em Efésios 4, 22 ao 24. Vamos ler aqui? Aliás, eu pedi para alguém vir, você lê para mim? Está ali já o versículo 22 ou 24. Já estava apostila aqui. No sentido de que, quanto ao trato passado, os despojeios do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem,
Então, a gente vê aí as três palavras-chave aí: despojar, renovar e revestir. E aí a fórmula DRR: despojar, renovar e R de novo, revestir. Despojar dos maus hábitos, do velho estilo de vida sem Cristo. Então, o despojar é eu tirar tudo aquilo que eu tinha, que era do mundo e que Jesus não entrava. E aí, quando a gente olha com sinceridade para tudo aquilo que a gente fazia, a gente vai tirar 95% dos nossos hábitos seculares, porque não são de Deus. O mundo, como a própria Bíblia fala, o mundo jaz no maligno. Ele não é feito para o cristão se baldear nele, para nós nos deleitarmos. O modus operandi do mundo, ele é secular, ele é pecaminoso. Deus ele deu a criação para o homem lá no princípio, para nós usufruirmos como coroa da criação, e nós não deixamos de ser coroa, porém com o pecado, a natureza e o modus operandi hoje ele foi e continua sendo corrompido. Então, não funciona mais como funcionaria no Éden, né? No Éden, se você visse um leão, você podia pegar, passar uma juguinha dele, falar que fofinho, faz um miau aí. Né? Se você fizer isso no leão hoje, não vai sobrar tempo nem para fazer miau. Né? Mudou. O mundo está contaminado. Não adianta a gente achar, não, isso aqui não, pastor, né? Qual o problema? Isso é muito antiquado. Então, se eu colocar essa medida para tudo que eu faço, eu posso fazer qualquer coisa. Tudo é antiquado. Eu estou falando aqui, eu já sou antiquado, já passou, já tem uma coisa nova. Então é muito complicado isso, sabe? Nós temos que sempre ter a régua bíblica. Então, eu preciso despojar, joga tudo fora, extrai o que é bom, começa a medir. Às vezes, querido, até pessoas que nós gostamos muito não nos fazem bem. Isso dói, fala. Não é fácil, mas é verdade. Eu tenho pessoas que já foram muito próximas a mim, que hoje não é mais, porque não dá. O costume dessas pessoas, a forma de vida, não dá. Tanto para a minha vida interior, espiritual, como para o meu testemunho, ficar andando com essas pessoas, ficar indo na casa dela, não dá. E aí, o que eu vou falar? Eu escolho agradar a pessoa ou Jesus, né? Aí você fica como chato, como rigoroso, né? Eu prefiro responder a Deus do que aos homens. Eu tenho mais medo de Jesus do que de qualquer um dos irmãos, eu tenho certeza disso. Então, despojar, tirar, renovar, programando sua mente com um novo padrão bíblico. Então, renovar é eu me apossar daquilo que Deus propõe para a minha vida. Eu vou renovar a minha vida. Eu vou começar a praticar coisas que são boas para mim. Eu não consegui orar, agora eu vou orar. E eu vou procurar orar cada vez mais. Não dá para ficar vendo de passado. Pastor, antes eu consegui orar 2 horas, hoje 10 minutos. Pois é, então você regrediu espiritualmente. Mas 15 minutos é com qualidade. Você desculpa, né? Não estou falando que você não pode orar 15 minutos com qualidade, 10 minutos ou 5 minutos. Mas quanto mais eu orar, mais Deus vai se agradar, mais eu vou buscar, mais intimidade com Deus eu vou ter. Quando você conversa com uma pessoa 5 minutos, você conhece a pessoa um pouco. Quando você conversa com uma pessoa 2 horas, você conhece muito mais a pessoa. Deus é a mesma coisa. Pastor, eu já li a Bíblia inteira, mas hoje, um capítulo por mês e olhe lá. Regrediu espiritualmente. A não ser que você tenha algum problema de visão, que você não está conseguindo ler, mas hoje você tem até a Bíblia em áudio. Não tem desculpa, irmãos. A única desculpa para você não ler a Bíblia é se você for cego e surdo. Porque aí não tem nenhuma possibilidade. Apesar que tem o braille, né? Nem isso. Né? Renovar, novos hábitos, substituir.
falei isso aqui para vocês, né? Quando a gente faz a mesma coisa todos os dias, na mesma hora, durante 40 dias seguidos, isso se torna um hábito na nossa vida. Precisa ser 40 dias seguidos, não tem domingo para refrescar, um dia de descanso, não. Todo dia, durante 40 dias, naquele horário, você vai lá e pratica aquilo. A oração, vamos lá, oração. Então você está precisando orar mais. Então todo dia você vai ver um horário, é 8 horas da manhã que dá, legal. Então todo dia, 8 horas da manhã, eu vou orar 30 minutos. Quando tiver no 41º dia, você vai fazer isso naturalmente. Você não vai precisar do despertador, não vai precisar. Normalmente você já vai estar virando um hábito. E quando você não faz, você sente falta. É igual exercício físico, né? Você começa a fazer, é cansativo, é doloroso, mas chega um ponto que quando você não faz, você sente falta. O corpo acostuma a liberar aquela adrenalina, né? Aquela endorfina, tudo aquilo. E aí quando você não libera, você fala, mesma coisa. Renovar. E por último, revestir novos hábitos bíblicos, fazendo parte da sua vida. É quando os hábitos, essa renovação, ela se torna natural. Então, eu já oro, agora eu preciso orar mais. Eu já leio a Bíblia, tenho aprendido, agora eu preciso aprender mais. Uma coisa que se perdeu, espero que não seja na vida dos irmãos. Estou conhecendo vocês ainda, né? Mas se perdeu. Vocês não sabiam que a mensagem de domingo à noite, a EBD, acho que os irmãos já estudam, espero eu em casa, né? Mas não sabiam que a mensagem de domingo à noite, ela não foi para ser falada e falar, ai que gostoso. Ela foi feita, a intenção de nós aqui, pastores, é que você pegue a mensagem, o texto bíblico que foi usado, os princípios que foram ensinados, e você fique durante a semana toda neles, aprendendo, extraindo. Não é para você ouvir a mensagem e falar, ai que delícia, chega domingo, nem lembra mais o que foi falado. Mas a gente, infelizmente, queridos, perdeu isso. Aí a gente fala, nossa, o culto foi uma vez, ou foi. Mas qual foi a palavra mesmo? Às vezes a gente esquece até quem pregou. Porque a mensagem era para isso, é para você, justamente no primeiro dia da semana, para você começar a semana, domingo é o primeiro dia da semana, vocês não sabem disso, né? Para você começar a semana abençoada, você aplicar isso na sua vida, você lembrar tudo, você anotar ali, ó, o pastor falou esse versículo, falou isso, hoje você tem a internet, o pastor sempre põe lá, você pode rever se você esquecer. Não é para você ouvir e falar, ai que lindo. Você perdeu. É triste, né? Isso é se revestir. É você tornar hábitos constantes, regulares, de forma abençoada. Isso, e com certeza, queridos, orar mais, ler mais a Bíblia vai sempre abençoar mais a sua vida. Nunca vai ser um estorno, nunca vai te atrapalhar. Você sai renovado. Quando você faz um estudo bíblico, não só aquela leitura, né? Mas quando você faz um estudo, você fala, que bênção, né? Eu gosto muito de rever algumas mensagens que eu já preguei para ter ideias em novas mensagens, e às vezes eu leio a mensagem e falo, que legal, eu falei isso, né? Nem lembrava que eu já tinha usado esse termo aqui, deixa eu encaixar em alguma coisa, e aí Deus vai usando, aí eu pego livros da gente ler, extrai. A única coisa que eu não gosto de fazer é ficar lendo, utilizar livros de mensagens de outras pessoas, de pregações bíblicas, porque eu não quero que influencie aquilo que Deus tem para falar para a igreja. Porque é muito fácil. Hoje você tem até a inteligência artificial, que é bom para ajudar. Mas se o pastor não tomar cuidado, isso vira um vício e a gente fica preguiçoso. Porque você coloca o tema bíblico lá no chat GPT, ele te dá uma mensagem pronta. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, para isso não virar um hábito. E uma coisa, né, se você estiver ligado no dia a dia, nas coisas modernas, quando o pastor está pregando no chat GPT, você percebe. As palavras que são usadas. Falou bonito demais. Ele não fala assim no dia a dia. Não são palavras que ele usa. Percebe? E a gente pode utilizar essas coisas, não estou falando que é pecado, mas toma cuidado para isso não substituir o estudo bíblico. A forma de Deus falar no seu coração, isso não pode mudar. A inteligência artificial ela não entra no nosso coração com a palavra de Deus, né? Quem entra é o Espírito Santo. Não dá para substituir isso. Então, se despoje, se renove, se revista, né? De novos hábitos, de coisas boas,
Às vezes a gente pega coisas antigas boas e coloca em prática na nossa vida. A gente está vivendo um tempo hoje que as coisas novas quase quando não prestam, muita coisa não presta, né? E alguns hábitos antigos eram bons. Um hábito antigo que hoje está se perdendo é vir no EBD. A tristeza, né? Que bom que os irmãos estão aqui. Eu gosto sempre de dar sempre mais vazão e elogio para os irmãos que vêm, né? Para não ficar falando só dos que não vêm. Mas é triste, né? Você vê no domingo à noite a igreja cheia e você vê aqui não vem na igreja. E aí você vai ver os motivos. Se você pegar das 40 pessoas que vêm à noite, se você pegar motivo de uma por uma, você tira 3 ou 4 ali que realmente tem motivo para nenhum. O resto é desculpa. Então é muito triste, né? Porque é o momento, eu não fiz pergunta, eu não falou. É o momento da gente conversar, aprender junto aqui. A pregação é maravilhosa, mas ela é interruptiva, é aquilo, você vai embora. O momento de nós trabalharmos, de nós tirarmos as dúvidas é aqui. Eu vou parar por aqui, tá, pastor? Colocando em miúdos. Continuamos na semana que vem. Algum irmão tem alguma pergunta, alguma colocação a mais para fazer? Nós temos ainda alguns minutinhos. Porque essa questão do senhor falou da eu mesmo, às vezes, então, estou meio desanimado. Eu só me desanimo porque a palavra é boa para mim, para aprender. Mas em questão de avaliação, parece que ele está muito incomodado. E aí a gente se sente meio assim, a gente procura fazer aquilo que Deus nos, né, a gente nos motivar cada vez mais. Ver na palavra, falar com esse Deus. Mas assim, questão às vezes de não dar vontade, dá meio desanimado mesmo, porque a gente queria ver uma obediência mais forte, mais uma palavra, mais com pessoas, com crianças, né? Até irmão, sempre isso mesmo, né? Também é desanimador isso. Mas não desistir, né? A palavra de Deus, mas a gente fica muito. Eu falo a verdade, eu fico desanimado de mim. Não é fácil, né? Quando a gente não vê a igreja praticando. Uma coisa que a gente precisa entender é assim, isso é em todas, tá? Não é só aqui. Tá bom? Então, claro, uma igreja que é maior, ela vai ter mais gente no EBT, mas não é o público do culto, entendeu? Não é. É sempre menos, infelizmente. Com raríssimas exceções. Eu fiquei um mês indo ali na ponta da praia, não tive aqui com os irmãos porque eu estava dando estudo lá. Conversei com o pastor, ele liberou. Aliás, foi um estudo ótimo. Eu até falei para eles, depois que acabar a apostila, a gente pode trabalhar isso aqui. Sobre a contaminação da igreja, justamente esse assunto. Também lá não é cheio o curso, a igreja é grande. Tem 150, 200 membros. Em geral, é isso, né? Então, a Bíblia já tinha dito que isso ia acontecer. Né? Mas é triste, porque a gente não quer isso, né? Igual o irmão está falando, a gente mantém a chama viva de querer ver a igreja cheia, de querer ver os irmãos aqui. Tenta pensar um pouquinho assim, ó, se colocar no lugar. Se os irmãos ficam tristes, imagina o pastor. Esse trabalho que o pastor faz, fazer a apostila, entender a apostila, a pessoa não paga nada. Não tem, irmão. Desculpa, né? A gente fala isso com algumas pessoas que não gostam. Mas não tem desculpa aqui, pelo amor de Deus. Eu não estou cansado. Tem alguém aqui que não está cansado? Todo mundo está cansado no domingo de manhã. Eu acordei às 6h30. Me virando, eu quase rolando até a cozinha. Eu fiz Cansado. um trabalho, uma quarta-feira no pastor. Teve um bom tempo, imagina fazer uma apostila assim. Tempo que o pastor leva tempo para fazer essa apostila e de graça ainda. Tem igrejas que cobram a revistinha que não cobram nem cobram, sabe? Quanto desculpa, moro longe. Puxa, eu tenho carro, o pastor tem carro. Duvido que se alguém vier falar comigo com ele, qualquer irmão que tem carro, a gente se reveza, cada domingo vai buscar. Querido, não tem que pedir desculpa. Os únicos que têm uma desculpa saudável para não vir são os que estão trabalhando, os que estão doentes. E não é resfriadinho também, porque se tiver resfriado você não vai trabalhar? Vai trabalhar, não vai? Então, é esfriamento mesmo. Você percebe que essas pessoas elas estão no espiritual capengando, você percebe isso.
Nós das crianças, hoje estava cheio de crianças aqui, tinha um monte, tinha umas 10 crianças. Por que elas não vêm beber? Por que não traz? Você trouxe estava um calor ontem, pô, tá mais agradável hoje de manhã, por que não traz? Não, vamos continuar, né? Vamos ser exemplo, vamos continuar falando, vamos cobrar, mas é da pessoa, salvação individual, né? Jesus, ele vai vir buscar a igreja, mas é salvação individual. Eu não vou responder, eu só vou responder pela pessoa quando eu não pregar para ela, quando eu não falar o que tem que falar para ela. Pelas decisões dela, não. Vamos continuar orando, não vamos desistir, continuar. O conteúdo é muito bom, né? A gente tem aprendido bastante. Então, vamos trabalhar para Deus, sem desanimar. Mais alguma pergunta? Podemos encerrar, pastor? Tem algum recado? Ceia hoje. Boa ceia. Dia 1 já, né? Vai voando aí, vai um mês. Já passou um mês do novo ano. Vamos ficar em pé então para encerrar? Obrigado, Senhor, por essa manhã que o Senhor nos deu. Te agradecemos pela tua palavra, pelos ensinos, pela disponibilidade da igreja, Deus, de estar aqui. Obrigado. As portas continuam abertas. Obrigado, Senhor. Como nós comentamos aqui, que o Senhor possa tocar o coração dos irmãos com todo o amor que só o Senhor pode fazer, Pai. Às vezes as nossas palavras podem ser rudes, mas o teu Espírito não é, Senhor. Toca o coração dessas vidas, Pai. Nos ajuda a mostrar a nossa vida, como é importante estar aqui, mostrar alegria para os irmãos da noite. Puxa, irmão, você não veio, foi tão bom. Que parta de nós isso, Pai, porque como é importante estudarmos a Tua Palavra, como é importante estarmos aqui, Senhor. Não há nada mais importante do que nos dedicarmos a Ti, porque o céu é Teu, a glória é Tua, nós iremos para os Teus braços. Como é que nós vamos chegar nos braços de alguém que não conhecemos, Senhor, de alguém que não nos esforçamos para estar junto, Pai? Misericórdia. Obrigado por tudo. Enche-nos com o Teu Espírito. A graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Teu Espírito sejam com a Tua igreja, que é a Tua noiva para sempre. Amém. Bom domingo, queridos. Deus abençoe.